Olá, libertos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, onde a gente vai estar falando a respeito das polaridades. E hoje eu escolhi falar sobre a polaridade da racionalidade, porque eu sempre fui uma pessoa extremamente racional. E isso não é necessariamente algo ruim. Então a gente não precisa levar isso para uma questão de certo e errado. As coisas simplesmente são. Então é a forma como a gente se utiliza delas. E por isso que eu quis fazer essa série de vídeos falando sobre a polaridade das coisas. Então hoje a gente vai estar falando um pouco a respeito da racionalidade. E como eu já disse, eu sempre fui uma pessoa extremamente racional. E isso é, em um certo momento, me ajudou a lidar com conflitos, com dores muito intensas que eu vivi na minha vida. Mas a um certo ponto, isso me levou a me distanciar das minhas emoções. Então eu quero te perguntar, antes de começar aqui, antes de prosseguir, eu quero te fazer algumas perguntas. Você tem dificuldade de interagir com as suas emoções, de sentir as suas emoções? Você busca justificativas racionais para entender tudo, como se você tivesse uma sensação de controle, se você consegue entender e racionalizar com a mente as coisas? Se uma das respostas foi sim, é possível que você seja uma pessoa racional, como eu. E antes de mais nada, eu quero te pedir para você se inscrever aqui no meu canal, para que a gente possa fazer crescer esse lugar aqui cada vez mais, para que eu possa trazer cada vez mais conteúdos de valor aqui para vocês, com muito carinho, como eu sempre faço. Então vamos lá, vamos falar sobre a polaridade da racionalidade. E eu já falei um pouquinho sobre mim, né, que eu sou uma pessoa racional, e eu quero contar um pouco mais sobre a minha história. Então eu sempre fui uma pessoa extremamente criativa, desde criança. Então a minha imaginação foi muito fértil. Então eu criava realidades muito mais bonitas do que aquelas que eu vivia. E isso é muito comum nas crianças, né? Toda criança, né, é muito comum que a criança tenha essa imaginação fértil. Próprio quando a gente vê, né, as crianças criando cenários imaginários, né? Eu criava muitos cenários, brincava de casinha, eu era a mãe, o meu primeiro pai, por exemplo, e aí a gente fazia de conta que tinha uma casa que não existia e tinha todos os cômodos. Então a criança ela tem essa habilidade, né, de se refugiar no mundo da imaginação, né, da criatividade. Então eu criava muitas coisas. E aí depois de passar por dores muito intensas, como eu disse, eu comecei a usar esse dom como uma fuga. Então sempre que algo me machucava, sempre que algo me machucou, para mim sempre foi fácil me refugiar em um cenário ilusório, né? Próprio como eu fazia quando eu era criança. Então eu distorcia muitas vezes a realidade na minha mente e criava justificativas lógicas, explicações que faziam tudo parecer menos doloroso. E isso é algo que eu ainda faço. Por mais que eu venha de um processo de autoconhecimento, autodesenvolvimento, eu preciso lidar com isso. Né? É uma minha habilidade, é algo que eu tenho muito forte comigo. Então, assim, isso fez com que nascesse em mim um mecanismo de defesa, um verdadeiro e próprio mecanismo de defesa, que é a racionalidade extrema. Então, o que era emoção, muitas vezes, eu transformava em lógica. Então, eu tenho essa habilidade de transformar a emoção em algo, passar da emoção para algo lógico. Isso é muito comum, eu faço muito isso. Então, o que era dor, eu sempre explicava de uma forma racional. Ou seja, hoje, a minha tendência é tudo aquilo que é uma dor, eu procuro uma justificativa racional. Então, é como se eu precisasse explicar de uma forma racional, até me autoconvencer, né, convencer a mim mesma de que eu não preciso sentir uma determinada coisa, um desconforto, uma dor específica. E eu sempre associei a dor como algo ruim. Só que a própria dor também não é ruim. E aí eu vou fazer outro vídeo falando sobre a polaridade da dor. Mas hoje aqui o foco é a racionalidade. Então, sabe, vocês conseguem entender como que isso aconteceu a partir do que eu estou trazendo para vocês? Então, eu parei de me conectar muitas vezes comigo mesma, e aí a racionalidade, ela me ajudou muitas vezes a lidar com a dor. Sim, ela me ajudou. Então, mas ao mesmo tempo, ela também me impediu de realmente viver, muitas vezes.
Porque isso me trazia uma ideia, sempre me trouxe uma ideia de controle, né? Racionalizar as coisas. E qual é o problema da racionalidade excessiva? Porque aí a gente está falando de polaridade, né? Então, quando você racionaliza tudo, a sua mente ela se torna um juiz. Ao invés de sentir, você analisa. Ao invés de viver, você interpreta. E isso faz com que você suprima suas emoções importantes, achando que elas não têm razão para existir. Se distancie das suas reais necessidades, porque tudo vira um jogo de lógica. Crie ilusão de controle, sem perceber que, na verdade, está se prendendo ainda mais. Porque você não dá vazão ao que de fato está acontecendo. Então, será que existe um jeito certo de usar a racionalidade sem cair nessa armadilha? Será que existe um jeito certo? Eu te faço essa pergunta. E é isso que eu vou te contar agora. Ou melhor, na segunda parte desse vídeo. Então, se você gostou aqui desse conteúdo, se isso já fez sentido para você, eu quero que você deixe o seu like, comenta aqui embaixo as suas percepções, os seus insights, e se você quiser dar continuidade, clica aí no próximo vídeo que vai aparecer, que eu vou continuar no próximo vídeo falando a respeito da racionalidade, parte 2.